Os divertículos, eu estou estudando os divertículos. Os divertículos são protusões saculares formadas nas bordas de órgãos ocos e eles podem ser congênitos e adquiridos. Quando são os congênitos, eles são formados por todas as camadas da víscera, dos órgãos, que é a mucosa, submucosa, muscular e serosa. Já os adquiridos, ele é formado em locais onde a capa muscular tem menos resistência. Então, ele é formado apenas pela mucosa e submucosa. O divertículo congênito mais conhecido é o divertículo de Merkel. O divertículo de Merkel, ele é formado pela persistência do conduto ónfalo-mesentérico. O conduto ónfalo-mesentérico, lembrando que na embriogênese o intestino ele nasce paralelo ao embrião e depois na 10ª semana o intestino ele entra para dentro da cavidade abdominal, onde ele vai desaparecer, onde esse canal ónfalo-mesentérico vai desaparecer. Quando esse canal ónfalo-mesentérico não desaparece, ele forma aí o divertículo de Merkel. Ele está presente em 3,2% da população. Só que, no geral, ele é assintomático, ele passa a vida inteira sem ter nenhum sintomas. Pode haver, junto com esse divertículo, uma camada ectópica, uma camada mucosa ectópica. Quando tem essa camada mucosa ectópica, é o que vai causar uma hemorragia heterotrópica. Quando existe uma hemorragia digestiva alta em crianças, normalmente acontece por conta do divertículo de Merkel e por conta dessa camada heterotrópica. Já os divertículos adquiridos, eu estou estudando os divertículos duodenales e os divertículos jejum e íleo. Então, como que acontece? Qual que é a patologia desses divertículos, tanto do duodenale quanto do jejum e íleo? Quando dentro do órgão o órgão já é oco, existe um aumento da pressão dentro do órgão, com isso diminui a motilidade do órgão. Aí, nas regiões onde tem menor resistência muscular, a mucosa e a submucosa se protuem para fora, elas herniam para fora, formando verdadeiros saquinhos, que são os chamados divertículos. O que acontece? Ali dentro do órgão continua passando o bolo fecal. Se dentro desse saquinho entra um pouco deste bolo fecal, ele vai ter dificuldade para voltar para a luz do intestino, porque o coelho dele é bem fininho. E aí sim pode dar as complicações. Quais são as complicações? Ali tem hemorragias, inflamações com perfuração, colangites, pancreatites ou até fístulas. Já o divertículo jejum e íleo, eles são adquiridos também, a patogenia da mesma forma da patogenia do divertículo duodenal, onde você tem um aumento da pressão dentro do órgão, junto na parte que a capa muscular ela é de menor resistência, você tem uma protusão para fora, formando o divertículo. E eles acontece em 80%, em 0,26% da população, sendo que 75% é no jejum e 25% no íleo. A principal causa, a principal fisiopatologia do divertículo jejum e íleo é a síndrome asa cega. O que é essa síndrome asa cega? Essa síndrome asa cega é quando cai um pouquinho de fezes ali, bolo fecal, ali nesse divertículo, ocorre um crescimento exagerado de bactérias. Ocorrendo um crescimento exagerado de bactérias, naquele lugar toda a absorção fica comprometida. Então, acontece uma desconjunção proximal de sais biliares e diminui a absorção de graxa, formando a esteatorreia graxa,
que é uma diarreia secretora com fezes. Junto com isso, também existe a má absorção de vitamina B12, porque o fator intrínseco ele é produzido no estômago, mas ele é transportado através de uma proteína para o intestino, onde ele vai se juntar com a vitamina B12 e ser absorvido. Com essa asa cega impede a absorção de vitamina B12, o que pode causar uma anemia megaloblástica. No caso do jejum no ilho, 50% dos casos evolucionam assintomaticamente. Os outros 50% eles podem causar dor abdominal, perda de peso, anemia. Todas essas são complicações crônicas. Já complicações agudas são as mesmas do divertículo duodenal. Pode acontecer hemorragia, inflamação, perfuração e obstrução intestinal. Essas são as complicações dos divertículos de jejum no ilho.